Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando os vídeos do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli e olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Nós estamos com uma outra joia nas mãos. Além desses livros, existem outros, tá? Mas à medida que eu vou pegando algum e eu estou com um livro novo aqui que se chama Chamados e Escolhidos, do irmão José. Então, toda hora é um puxão de orelha. Vocês veem que Vocês lembram da infância, quando a gente assistia aquele desenho animado, Dumbo, o elefante? Lembra do Dumbo? Eu acho que nós vamos sair daqui, da terra, igualzinho o Dumbo. Eu espero que não seja tão gordo quanto o Dumbo, mas que pelo menos com a orelha puxada como o Dumbo. Por quê? Chamados e Escolhidos é uma outra obra do mesmo perfil que a gente vem estudando, que ele tem outras obras. Nós estamos trabalhando aqui algumas delas, vocês estão nos acompanhando, mas nós vamos incluir uma outra. Nós não estamos abandonando estas, a gente vai continuar trazendo, mas esses Chamados e Escolhidos é outra joia. E aí, eu vou pegar o capítulo primeiro. Olha o título dele. Primeiro, Chamados e Escolhidos, o nome do livro. Porque se a gente pega pelo nome do livro, todo mundo é chamado. Todo mundo é chamado. À medida que a gente está ouvindo, que a gente está lendo, que a gente está entendendo, que a gente está conversando, que alguém está nos divulgando, que a gente está divulgando também, isso tudo é chamamento. Mas como que a gente sabe se será escolhido? E aí vem uma autoavaliação. Olha o primeiro capítulo, olha o título do primeiro capítulo. Caso fosses chamado hoje. Hoje. Se você for chamado hoje. Não é hoje nesse tempo, não, gente. Estamos aqui em 2024. Não é hoje, eu tenho até o final do ano. Hoje. Eu estou gravando no domingo. Vocês estão ouvindo numa quarta-feira. Se vocês estiverem ouvindo na quarta, no mínimo na quarta, pode ser que você esteja ouvindo quinta, não importa o dia. Imagine quando você escutar, você vai prestar atenção nesta colocação que intitula o primeiro capítulo. Caso fosse chamado hoje. Você escutou lá pelas 9 da manhã, pelas 7 da manhã. Se naquele dia você desencarnar, você está pronto? Que é a pergunta. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmativa. Caso fosses chamados hoje. Está tranquilo? De vez em quando, aí vem perguntas. Ele vai fazendo pergunta o capítulo inteiro, tá? Olha aqui. De vez em quando, não será proveitoso que procures analisar como está sendo o teu aproveitamento em tua atual existência no corpo carnal? De vez em quando, ele nem está falando para a gente pensar nisso todo dia, tá? Ele não está falando isso. Nós vamos trazer essa colocação associado aos dizeres de Santo Agostinho. Mas, antes de trazer Santo Agostinho, de vez em quando, olha, uma vez por semana, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, faz esta autoavaliação. De vez em quando, não será proveitoso que procure analisar como está sendo o teu aproveitamento em atual existência na Terra? Como que está? Faz esse questionamento para você. Até porque, caso fosse chamado hoje, é interessante quando a gente pensa em ser chamado hoje, por quê? O ser chamado hoje, nós temos uma ideia, aqueles que estão acima de 60, 70, pode ser, eles são mais próximos. Aqueles que estão com 20, 25, 30, estão menos, eu estou colocando entre aspas aqui, menos próximos da morte, porque na nossa cabeça a morte vai chegar a partir dos 65, 70, 75, já estou perto. Eu tenho menos tempo para viver do que o que eu já vivi. É vero. Isso está dentro da lei. Mas, se a gente fosse chamado hoje, porque quem está com 36 anos, com 36, ele não acha que ele está de saída. Ele não acha. De repente, ele é vitimado por uma bala perdida. Perdida é modo de dizer, tá claro?
Por quê? Acidentalmente, espiritualmente, aquela bala tinha o CPF dele. Ele já estava programado dentro da lei. Só que foi a um acaso. De repente ele tropeça, cai, sofre um acidente e ali vem uma hemorragia, uma fratura craniana, uma encefalopatia, uma demência e daí a pouco. Se fosse chamado hoje aos 36, aos 45, aos 54, se fosse chamado hoje, de vez em quando, é para a gente avaliar. Aí vem o ponto que eu ia trazer para vocês. Dentro de uma linha normal de vivência, dentro da linha normal, nós quando a gente está encarnado, a gente está vivendo aqui na Terra. E aí, determinada idade, normalmente, quando a gente chega aqui, nos 50 anos, as pessoas te cumprimentam lá no aniversário. Ei, fulano, você já vai descer a serra. Já escutaram isso? Aqueles que passaram já escutaram. Se eu vou descer a serra com 50, é sinal de que eu vou viver até 100. Tá claro isso? Se eu vou descer a serra com 50, eu já passei dos 50. Emerson, está descendo a serra? É sinal de que eu vou chegar aos 100. A chance da gente chegar a 100 é remotíssima. No contexto social, com as preocupações, com as aflições, com a alimentação deficitária, muito enlatado, muito condimento, muito tempero, a gente saindo muito do natural, a chance de chegarmos a 100 é remota. Então, quando a gente começa a descer a serra? Não sabemos. Se fosse hoje, suponhamos, vou voltar no exemplo de quem está com 36 anos. Quem está com 36 anos, eu tenho certeza que quando ele fez 18 anos, ele não escutou: ei, fulano, está descendo a serra, hein? Por quê? Porque se ele escutasse com 18, o que significa? Com 36 ele está aqui, no pé da serra. Ele já está pronto para retornar ao plano espiritual. Basta nós observarmos nos dias atuais, não é só os que estão acima de 60, 65, 70 que estão retornando para o plano espiritual. Nós temos crianças com 10 anos desencarnando, que viraram a serra com 5 anos. Nós temos jovens com 20, 23, 25, que viraram com 12, 13 anos, com 25 desencarnam, já estão retornando. Se a gente fosse chamado hoje, com a idade que a gente está, avalie a idade que você tem, divide por 2 e você vai achar, se você for chamado hoje, você virou a serra na metade. Você está com 36, você virou a serra com 18. Você está com 50, você está com 50 e vai ser chamado hoje, você virou a serra com 25. Estamos preparados? Se a gente for chamado hoje é porque já chegamos no pé da serra. Se a gente for chamado hoje. Essa é a colocação que ele faz no primeiro parágrafo. E aí ele continua para nós. E isso ele pede para a gente fazer avaliação de vez em quando. Olha só. Consideras que, do ponto de vista espiritual, tens progredido, conquistado maior compreensão de tudo e mais te devotado às causas que dizem respeito ao próximo? Aqui já atrás, lembram que eu falei com vocês, no início, de vez em quando, ele pede para fazer essa avaliação. O irmão José está sendo muito gentil, porque Santo Agostinho, ele não pede para fazer essa avaliação de vez em quando. Santo Agostinho. No comentário da pergunta 919, do conhece-te, aqui ele vai falar do conhece-te a ti mesmo, ele vai explicar o conhece-te a ti mesmo. É um texto belíssimo, riquíssimo do Livro dos Espíritos. E ele coloca para nós, olha bem, que ele não faz isso de vez em quando. Ele não faz isso. Ele coloca assim, todos os dias
quando eu estava na terra, todos os dias, eu colocava a cabeça no travesseiro e pensava nas minhas relações daquele dia. Quais pessoas que eu incomodei, quem eu prejudiquei, quem eu ajudei. Eu penso, todos os dias ele fazia uma reflexão. E ele fala isso. Primeiro passo para o autoconhecimento. Primeiro passo, coloque a cabeça no travesseiro e faça uma autoavaliação de como foi o seu dia. Se ele pede todos os dias, eu falei com vocês que o irmão José estava sendo gentil, porque o irmão José fala, de vez em quando, não será proveitoso que você procura fazer uma avaliação? De vez em quando. O Santo Agostinho pede para a gente fazer isso todo dia. E aí a gente avalia como que está a nossa relação diária. Se nós queremos saltos mais largos na escala evolutiva, façamos com frequência, como orienta o irmão José. Se nós queremos saltos ainda mais do que mais largo, muito mais, façamos essa avaliação todos os dias e vamos corrigir os enganos no dia seguinte. E aí a proposta de Santo Agostinho. Ele não se santificou numa encarnação por acaso, não. Ele não ficou brincando ali de falar do Cristo. Não, ele não fez isso, não. Ele exerceu isso. No segundo parágrafo, o irmão José coloca assim, no terceiro questionamento, tens conseguido ser mais justo com os teus semelhantes e guardas contigo a consciência de que, de maneira deliberada, não prejudicas a ninguém? A gente tem conseguido ser mais justo com o semelhante e guardamos na nossa consciência de forma deliberada, está tranquilo, na relação com todas as pessoas, independente de ser da família, se é um transeunte da via pública, se é um desconhecido, se é um companheiro da casa espírita, se é um companheiro do futebol, se é um companheiro de trabalho, a gente está com a consciência tranquila. Ele fala de forma deliberada, de maneira deliberada, que a gente não prejudica a ninguém. Está tranquilo para nós? Aí vem a segunda avaliação de Santo Agostinho. Porque nesse texto do Santo Agostinho, ele pede para a gente fazer 4 avaliações. E a segunda tem a ver com esse parágrafo. Olha a segunda avaliação dele. O que você tem feito em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo? O que você tem feito em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo? O que você tem feito? É a segunda avaliação. E aí o irmão José coloca, de maneira deliberada, estamos com a consciência tranquila em relação às pessoas? Que nós estamos fazendo todo o bem que a gente deveria estar fazendo? Santo Agostinho aprofunda, colocando a Deus, ao próximo e a nós. Porque se a gente faz o bem para as pessoas, conforme o irmão José propõe, estamos fazendo o bem para com a providência, em relação a tudo que a gente está estudando, nesse processo de crescimento, e depois no processo da descendência. Como nós não sabemos quando começou a descendência, se a gente não sabe, a gente já está atrasado no colocar em prática. Se a gente não sabe. Está claro? Então, o que a gente tem feito na orientação que traz para nós aqui o irmão José? Você tem conseguido ser mais justo com os teus semelhantes? E guarda consigo a consciência de maneira deliberada, que não está prejudicando a ninguém? Volta à segunda avaliação de Santo Agostinho. Neste terceiro parágrafo, vem a terceira avaliação. A terceira parágrafo do irmão José, a terceira avaliação de Santo Agostinho. Vocês veem que eu estou fazendo um paralelo com o Livro dos Espíritos. Se não tens... não tens feito exageradas concessões a ti mesmo, investindo excessivamente no que te é supérfluo, esquecido de algo investir em favor dos menos favorecidos? Se não tens feito exageradas concessões a ti mesmo, concessões a nós mesmos, e esquecendo dos outros menos favorecidos, será que a gente não tem feito exageradas concessões a nós, não? Será? É para a gente fazer essa pergunta. Quando que é para fazer?
De vez em quando, de quando em quando, faz essa pergunta. Se tens feito exageradas concessões a ti mesmo, investindo excessivamente naquilo que é supérfluo. Hoje, a superficialidade, ela tem ganhado uma conotação assustadora nas relações sociais como um todo. A superficialidade. Superficialidade nos assuntos, superficialidade nas compras, superficialidade naquilo que está adquirindo, superficialidade nas coisas acumuladas dentro de casa. Você ganhou uma roupa, tira outra. Avalia se tem de 6 meses a 1 ano que você não veste determinada roupa, não veste. Não, estou aguardando uma ocasião. Quando a ocasião chegar, você já não cabe naquela roupa. Ou não cabe porque perdeu peso, ou não cabe porque ganhou peso. Quando você não perde e não ganha, não cabe porque já não tem mais a ver com a sua maneira de pensar, aquela roupa, aquele tom, a sua maneira de vestir. Não tem mais a ver, doa. Aí você vai ganhando e vai guardando, vai ganhando e vai guardando. Está acumulando supérfluo. Você compra coisas que vencem na sua casa, alimentos que estão vencendo. Por quê? Não, porque uma hora eu posso ter vontade de comer isso, aí eu prefiro ter lá. Quando você vai ter lá, ter. A hora que você abre, já está com a data vencida, porque demorou 3 meses para você ter vontade de comer aquilo que você quis, acumulando supérfluo. Eu estou dando exemplo simples, porque esse é exemplo de dentro da nossa casa. Avalia. Você está com o seu instrumento, eu vou pegar o exemplo do celular. Você está com o seu celular, mas saiu um novo. Aquele que você tem te atende em tudo. Ele já te atende. Se ele te atende, por que você precisa trocar? Não, mas esse aqui, ele é um pouco mais caro, um pouco quanto? Uns 2, 3 mil a mais. Se o seu te atende, não precisa de inventar. Para de criar demandas para você. Para que você vai inventar isso? E aí, o que ele fala? Não se atenda com o supérfluo. Será que você está se dedicando mais ao supérfluo do que o que você poderia estar se dedicando às pessoas? Ao acolhimento? À ajuda? Será? E aí vou trazer a terceira orientação de Santo Agostinho. Se atente para a fala que as pessoas têm em relação a você. Se atente. O que Santo Agostinho coloca? Preste atenção no que as pessoas dizem a seu respeito. Preste atenção. Não é porque as pessoas têm razão, não, gente. Não é por isso, não. Mas é para a gente prestar atenção. Ele pede para a gente avaliar. Aí olha Santo Agostinho, é provável que ele tenha razão. Principalmente, Santo Agostinho ainda, se for os inimigos. Principalmente, sabem por quê? Santo Agostinho diz assim, os inimigos não têm nenhum motivo para te agradar. Ora, se você está na descendência da sua vida e você está começando a escutar falas, eu vou tirar aqui, só para você, que às vezes aqueles que estão com 35, 36 já estão achando que estão de saída. Isso é só um exemplo. Espero que não estejam para ter tempo de fazer mais coisas, mas eu vou colocar aqui 50, que aí aquele que está com 80, ele acha que ele vai chegar a 100 e ainda dá tempo dele fazer uns negocinhos. Tá claro? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, às vezes a pessoa está lá 55, o outro falou mal, está vendo que você é perdulário. Perdulário é aquela pessoa que vai acumulando e gastando sem limite, gastando sem coordenação. Não, isso aí não vai me fazer falta, daqui a pouco eu estou morrendo mesmo. Perdulário. Está ajudando alguém? Está fazendo alguma coisa por alguém? Vai criando inimigos em torno. E aí o que Santo Agostinho pergunta? Preste atenção no que as pessoas dizem a seu respeito. Porque tem amigos que te falam, olha, você está fazendo isso, fica atento. Você está estragando a sua encarnação, está atrapalhando a sua demanda encarnatória, está atrapalhando a sua caminhada, não faz isso consigo. Vamos tentar ajudar fulano, vamos visitar ciclano, vamos visitar instituições, vamos levar alguma coisa para acolher o outro. Se a pessoa chegou com essa informação, atenda. Mas se essa pessoa que é o seu amigo não te disser, o inimigo vai te falar. Só que o inimigo vai vir com falas agressivas. Aí vem Santo Agostinho.
Se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente mais para a fala dos inimigos, porque é provável, olha a fala dele, é provável que os inimigos tenham razão, porque ele não tem nenhum motivo para te agradar. Olha, se a gente está atento a supérfluos, o inimigo é aquele que vai falar mal, que vai divulgar. Por quê? Porque a gente está atendendo ao supérfluo. Ah, mas eu tenho que ficar atento ao contexto social? Sim. O contexto social, necessariamente, ele não vai mudar a minha maneira, mas ele vai me trazer movimentos de autoavaliação. Eu posso ou não mudar de conformidade com a minha consciência. Jesus estava no meio de transtornos no campo social. E ele trouxe a informação que ele tinha que trazer. Tanto que ele coloca para nós, eu e o Pai somos um. É perfeita sintonia com Deus. Se a gente está fazendo e está com a consciência tranquila, ok. A gente está com a consciência tranquila. O outro pode falar, o inimigo pode falar, o amigo. Se a gente está com a consciência tranquila, avaliemos. Vocês viram um vídeo anterior que se chama Dupla Culpa. Avaliemos. Se a gente tem condições de continuar naquela estrada, ou se aquele amigo ou aquele inimigo, ele está nos orientando no seu jeito de falar. Ou na sua grosseria ou na sua doçura. Ele está nos orientando para que a gente mude a postura. Até porque, se a gente for chamado hoje, aqui é o exemplo de quem está virando a serra com 50. Mas quem virou com 18, quem virou com 20, com 22, está chegando nos 44, já está indo embora. E aí o irmão José encerra esse parágrafo dizendo, caso fosses chamado hoje, à vida espiritual, partirias satisfeito com o que tens feito de ti e considerarias que a tua passagem pela terra foi um investimento que ao céu tem valido a pena? Olha bem, caso você fosse chamado hoje para a vida espiritual, ele volta ao título, caso fosse chamado hoje. Partirias satisfeito com o que tens feito de ti e considerarias que a tua passagem pela terra foi um investimento que ao céu tem valido a pena? Santo Agostinho, ele encerra para nós dizendo assim, vocês veem que eu associei o tempo todo com a colocação, o comentário da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ele encerra esse movimento da autoavaliação dizendo assim, se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Se fosses chamado hoje à vida espiritual, partirias satisfeito com o que tens feito de ti e considerarias a tua passagem pela terra um investimento, que foi um investimento, que ao céu tem valido a pena? Avaliação para a gente. Se Deus nos chamasse esta noite, tem muita coisa para a gente avaliar, não tem? O filósofo Sêneca, ele tem uma colocação muito interessante. O filósofo Sêneca, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano 4 antes de Jesus. E ele desencarna no ano 65 depois de Jesus. E ele tem uma colocação interessante quando ele disse assim, procure a satisfação de ver os seus vícios morrerem antes de você. Gente, isso é de uma profundidade e de uma dificuldade. Só alguém do perfil dele, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, mas ele é considerado filósofo romano, porque depois ele foi para Roma e ali ele fez a sua vida. Então imaginem, procure a satisfação de ver os seus vícios morrerem antes de você. Associada à colocação de Santo Agostinho e do irmão José. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Faz a autoavaliação. Já tem vícios que morreram dentro de você? A gente tem vícios que estão armazenados aqui, que já desapareceram? Esses a gente pode caminhar despreocupadamente? Está tranquilo? Avaliemos. É isso aí que eu tinha para trazer. Vocês viram que eu falei com vocês que era uma joia? Nós vamos caminhar nessa direção, ok?
Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.